tempo de vocês, por quem se encontra aqui na nossa reunião às 9 agora. Espero que eu possa entregar um conteúdo que vá realmente agregar valor a vocês, para valer o tempo que vocês estão aqui comigo. Então, vamos começar aqui no meu caso. Quem sou eu? O que aconteceu comigo? Eu sou oriundo do petróleo e gás e eu vendia equipamentos para perfuração. E aí, durante uma crise, para quem não me conhece, é, eu fui demitido. Eu me chamo Augusto, né? Vocês já estão familiarizados comigo lá na comunidade, mas a gente não sabe a minha história. Então, eu fui demitido e nessa época eu resolvi empreender com venda de brownies, tá? Eu já sabia fazer uma receita, brownies estava muito em alta na época, e eu resolvi começar a fazer de casa, e assim foi feito. Porém, eu nunca vendi por delivery e nem para pessoa física, sempre foi revenda. E aí, o que que acontece? É, a coisa foi crescendo, e aí a gente se viu num momento de ter que pegar um ponto comercial. E aí, no ponto comercial, foi bem bacana porque a coisa se expandiu. Eu peguei um bar, eu destruí ele todo, eu construí uma fábrica, porque a gente já tinha uma certa carteira. Eu cheguei a atender 110 clientes no Rio de Janeiro, pontos físicos, né? E tudo estava indo dando certo. A minha esposa veio trabalhar comigo, aí depois vieram meus pais, aí depois eu contratei funcionários, e foi bem legal. Só que veio a pandemia. E com a chegada da pandemia, todos os pontos comerciais fecharam e a gente chegou a seguir a conclusão que eu iria falir, porque não tinha mais o que fazer, entendeu? E nesse cenário, a minha esposa chegou para mim e falou: Gabriel, por que você não bota no iFood? Aí eu falei assim: pô, mas no iFood, compra um brownie no iFood? E aí ela falou: é o que dá para fazer. E assim foi feito. Eu botei a loja no iFood, porém, eu comecei a vender muito no começo no iFood, porque realmente existia uma demanda muito grande. E eu botei tudo muito barato, porque eu não sabia precificar para revenda, nem para venda direta, nem delivery, nem plataforma. E o que que aconteceu? Eu explodi nos 3 primeiros meses e só fechando no negativo, sem sobrar dinheiro. E eu não entendia muito bem por quê. Quando eu fui parar para fazer, né, estudar sobre isso, e entender sobre esse assunto, eu já estava no segundo empréstimo, já estava com aluguel de loja vencendo, e problemas dentro de casa, enfim. E aí eu me especializei durante esse período da pandemia, consertei as coisas, recomecei, eu tive que fazer uma nova precificação, troquei todo o público, saí de promoções, enfim, fui estudando e desenvolvendo um método que me trouxe ali o faturamento de aproximadamente R$ 120 mil por mês, tá? Então, foi essa a minha história dentro do iFood. Esse ano, é, a gente vendeu a empresa para eu me dedicar totalmente aqui à área de ensino e agora é isso que eu faço. Eu trago para vocês a experiência do que aconteceu comigo, que deu muito errado, mas pode dar certo. Assim como eu já tive clientes que vieram até mim com situações muito difíceis e essa situação ela foi revertida, tá? Então dá para fazer. Só que é muito ruim. O ideal é que vocês não deixem chegar a situações parecidas com a minha, para a gente tentar fazer um trabalho, tá? Então, E qual é a minha, foi, qual é a minha experiência hoje, né? São 5 anos fazendo isso e mais 10 anos trabalhando com empresa e delivery. Então, essa é a minha experiência. E o que que eu prometo para vocês? Trazer mais faturamento e lucratividade, tá? É um aumento de vendas, mais lucratividade e mais liberdade, tá? Isso só é possível, pessoal, através de controles financeiros, precificação, não é vendas. Não é vendas que vai trazer liberdade para vocês no negócio de vocês, tá bom? É controle e gestão, tá bom? Então, hoje, o que que eu vejo muito? Trabalha demais e não vê as vendas ou não vê lucro. Você vê venda e não vê lucro, ou você não vê venda e nem lucro, você não consegue nem se pagar. Você arruma problema de saúde, físico, mental, familiar e até conjugal. Eu já participei de alguns divórcios, eu já participei de algumas situações em que o pai não conseguia ficar com os filhos e a mãe também.
porque vivia dentro da cozinha. Então, são coisas que eu não acho que é bacana. Aconteceu comigo, né? Uma das decisões de eu me dedicar mais ao ensino foi porque meu filho nasceu e eu não queria ficar na minha operação mais, eu queria sair totalmente para acompanhar ele desde a saída da barriga da minha esposa. E assim foi feito. Eu acompanhei e esse ano a gente decidiu vender porque teve uma oportunidade. Mas o meu trabalho é fazer com que vocês tenham a total liberdade de, sei lá, ficou doente, você pode ficar uma semana. Como já tem clientes meus que fazem isso. O cara fica doente, a empresa roda, mas ele está doente. Agora, tem outros clientes meus que estão começando, que não entendem ainda isso, o cara fica doente, ele fecha a loja. E aí não entende por que, que não consegue escalar. Essa é a maior diferença dos meus clientes que escalam e dos meus colegas e conhecidos, eles já têm operação, e quem ainda está tentando escalar e melhorar. Geralmente, quem está tentando escalar e melhorar e não consegue, o cara não tem uma consistência. Ele não tem uma equipe, ele não trata o negócio dele como uma empresa. Ele trata o negócio dele como uma renda, entendeu? E quem tem um negócio grande, ele tem funcionário, tem horário, bate ponto, faça chuva, faça sol, existe um comércio, um ponto, uma empresa. Então, esse cara, ele vai crescer, ele trabalhar direito. Quem não fizer isso, não vai crescer. Você pode ligar o cupom que for, você pode ligar hack, campanha, gastar dinheiro com marketing. Você vai ter um crescimento medíocre e depois isso vai acabar, porque você não mantém consistência, você vai gastar o seu dinheiro. Tá? E outra coisa que acontece é, no final do mês, você não sabe quanto que você vai vender, você não sabe quanto que você vai lucrar, você só sabe que você precisa vender aquilo para pagar os seus boletos e as suas contas. Você conta todo mês com o mesmo faturamento, com a mesma, se eu não vender isso, eu não vou conseguir pagar. Isso, ele traz um pensamento de escassez, pessoal. Vocês têm que querer crescimento, é sempre a mais. Vocês têm que projetar quanto que vocês vão crescer, tá? Não pode ser desse jeito, eu preciso que caia tanto no repasse, senão eu não vou conseguir pagar minhas contas, tá bom? Qual é o intuito desse encontro de hoje que eu queria trazer para vocês? Vamos lá. 3 ajustes que eu considero importantíssimos dentro do iFood, né? Não só dentro do iFood, mas para o delivery como um todo. É, falando aqui sobre trazer mais vendas, né? Então vamos lá. Cardápio é o primeiro tópico, beleza? Dentro de cardápio, a gente tem 3 coisas que eu considero muito importantes: engenharia de cardápio, ticket médio e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos certos e errados que podem acontecer, tá bom? Então, dentro da minha metodologia, a gente tem uma estrutura de cardápio que ela funciona assim: ofertas especiais, os mais pedidos, combos, e aí você vem ali pelos itens individuais, tá bom? Por categorias do seu negócio. Essa estrutura é uma estrutura que os clientes do iFood já estão familiarizados a encontrar. Então, assim, se você pegar grandes empresas, grandes marcas, eles já começam ali, só um instantinho, pessoal, eles já começam ali mostrando, você pega o cardápio, por exemplo, do McDonald's, do Burger King, eles têm ali as promoções, as ofertas que mais vendem. Então, geralmente é isso que o pessoal olha. E por que que isso acontece? Se você colocar os seus combos primeiro, o cara vai olhar e vai falar, caramba, nossa, é esse aqui, ele vai te dar a sensação que é isso que você tem que gastar para comprar na tua loja. Mentalmente falando, né, ele vai ter o trabalho de procurar o que está dentro do que ele imagina que vai gastar. Então, por exemplo, eu vou lá comprar um lanche para mim, para minha esposa e para meu filho. Eu já imagino que eu vou gastar mais ou menos R$ 50 por pessoa. Se eu chego e eu encontro de cara sanduíche por R$ 50, um combo de R$ 200, ou um combo ruim, só 2 sanduíches por 150, sei lá, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Isso vai afastar a minha intenção de compra, porque eu vou ter que procurar dentro do cardápio algo que se encaixe no que eu desejo gastar, tá bom? Então, por isso que as pessoas colocam as ofertas primeiro, e aí dentro dos mais pedidos, você vai ter alguns produtos entre ticket médio baixo e alto médio, mas que você tem certeza que são os que mais vendem na tua loja, porque o cliente entende que você está dizendo para ele, ó, pode comprar isso aqui que você vai se dar bem. Isso aqui é o que vende, né?
E embaixo você vê os combos quando a pessoa já está direcionada a comprar combos. Quando eu falo combos, é combo de pizza, combo de hambúrguer, combo de marmita, combo de salgadinhos, tudo pode ter combo, tá bom, pessoal? Não fiquem presos. Doce tem combo. Tem muita doceria que acha que tem que vender produto solto. O pessoal que vende no iFood é produto solto. Muito pelo contrário, tá? Então, essa é a estrutura que a gente recomenda. Outro ponto que é muito importante, e isso ajuda muito na conversão. E aí, só complementando essa parte de cardápio, pessoal, o que que vocês têm que fazer dentro do iFood? Existe uma aba desempenho dentro do iFood, que se você colocar os últimos 30 dias, você consegue ver quais são os itens que tiveram melhor conversão, tá? Eu sugiro que todo mundo, a cada 30 dias, dê uma olhada nessa aba, e aí você posiciona melhor esses itens que vão tendo maior desempenho na conversão. Porque pensa comigo, se você colocar no topo itens que têm uma propensão a ter melhor conversão, né? Dentro dessas duas primeiras categorias que eu falei, e você eliminar do seu cardápio produtos que não vendem, que têm uma conversão ruim, pensa comigo, se você está tendo ali uma conversão de 20%, 10%, o que que faz a média baixar? É quando sai um produto ou outro que não vende nunca, e aí a tua conversão vai lá embaixo, a sua média vai baixar. Então, se você deixar o teu cardápio enxuto e otimizado, com produtos que vendam na sua região e que convertam bem, você vai aumentar a sua conversão no final do mês, tá? Não tem como isso não acontecer, tá bom, pessoal? Por isso, gente, que não pode fazer uma configuração e largar de mão e achar que o cardápio vai ficar rodando do jeito que ele tem que rodar para sempre, tá? Seguindo aqui para o segundo ajuste que eu acredito que seja muito importante, é o ticket médio. Como que você vai melhorar o ticket médio da sua empresa? Você não pode trabalhar com ticket médio baixo. Você não consegue diluir os seus custos da maneira correta. Quando a gente faz a precificação, a gente precifica o produto, tá? A gente vai embutir algumas coisas no produto. Só que a nossa margem ela vai ficar um pouco estreita. Porque se você fizer uma margem dilatada, você vai ter que aumentar muito o seu preço, beleza? Então, o que que ajuda nisso? A resolver esse problema? Você encaixar melhor o teu estudo. É o upsell e o cross-sell. É você ofertar dentro dos seus produtos outros produtos que façam sentido o teu cliente levar, tá bom? Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente vai usar é hambúrguer e batata frita no combo. E o cliente escolhe a bebida como opcional pagando. O que que acontece? Você fica com um preço barato no cardápio e, às vezes, o teu cliente ele já tem refrigerante em casa de outro pedido. Ele pediu uma pizza, ele já tem. De repente, se você vendesse o combo caro com a bebida, ele não compraria. Mas se ele vê a batata com hambúrguer, de repente ele vai comprar porque ele já tem a bebida. Então você aumenta a chance da tua conversão. Tá? Criar ofertas dentro do teu próprio cardápio. Então, por exemplo, você está ali vendendo marmita, está vendendo comida. E às vezes vocês sabem que tem funcionários que almoçam juntos, né? Aí tem um cliente de alguma empresa que está vendo ali para fazer o pedido e ele vê uma categoria assim, você desbloqueou uma oferta nesse pedido. A segunda marmita sai com 30% de desconto. A chance desse cara, se ele quiser jantar, ou então, se ele tiver com mais uma pessoa, ele vai falar, gente, olha o que eu acabei de achar. Mas aí tem que ser a mesma marmita, entendeu? Ou você pode posicionar estrategicamente uma marmita que tem o CMV baixo, por exemplo, um filé de frango, um pernil, tá? Essa é uma outra boa estratégia para você levantar o teu ticket médio. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou comparar, vou compartilhar aqui. Eu vou pegar um cardápio que a gente está mexendo nele agora. O que que acontece? Tá vendo esse cardápio aqui? Ele é uma loja de X, vende lanches, ele está na categoria de lanche, mas o cardápio dele começa, ele abre de dia, né?
Ele vai até a noite. Só que o cardápio dele começa com X, que é começa com refeições, né? Que são os alaminutas. Então aqui tem almoço de alaminuta, aqui tem promoção de alaminuta, tem poucos produtos de oferta com X no topo do cardápio. E o que que acontece? A gente já olhou lá na operação dele, ele não vende bem na hora do almoço e nem vai vender. Por quê? Porque ele está na categoria de lanche. Então, o correto aqui é a gente abrir uma segunda loja e colocar todas essas alaminutas, todas essas refeições na categoria de comida brasileira, tá? É assim que funciona. Agora, deixa eu pegar esse outro aqui, que é uma salgaderia. E aí, olha o que que acontece? A gente começa aqui com os mais pedidos, tá? Porque a gente identificou que nesse cardápio aqui, os mais pedidos estão tendo uma conversão melhor do que essas ofertas especiais. Então a gente já vai trabalhar um pouco melhor essas ofertas, porque elas estão caras, tá vendo? Elas não são muito bem ofertas, né? Então a gente vai dar uma mudada nisso. Só ver se alguém entrou aqui. Mas você vê que ele está mais organizado, ele tem uma cronologia, você vê que as fotos, elas estão interessantes, né? Elas estão com as mesmas cores, luzes, então faz sentido para o cliente. Ele vem aqui com mais pedidos, aí você tem ofertas especiais. Essas duas categorias são as categorias que mais saem pedidos dos restaurantes, então essas duas são as que vocês têm que ter mais cuidado. Pode ser primeiro ofertas e depois os mais pedidos, ou vice-versa, tá? Oferta, pessoal, ele é diferente de promoção. Promoção é um desconto, é depor, 20% de desconto. Oferta, em geral, é quando você dá algum produto em troca do teu cliente estar comprando alguma coisa. Então, por exemplo, se ele comprar 50 salgados, ele vai ganhar um refri. Esse daqui, ó, já é uma promoção, ó, 30 salgados, dois molhos e uma coca, depô, tá? Mas aí os salgados aqui são um salgado específico, entendeu? Ele não pode escolher qualquer salgado, por isso que é uma oferta. Aqui a gente vem combos com bebidas e os salgados fritos na hora, separado por tamanhos, e a gente tem os outros salgados assados aqui, tá bom? E é isso. Não botamos bebidas e sobremesas dentro do cardápio, beleza? A gente coloca dentro dos itens. Se vocês ficarem colocando bebidas e sobremesas dentro do cardápio, vocês vão ter problemas quando vocês quiserem ativar ali promoções como a campanha inteligente. Vai dar confusão, a DI vai dar confusão, tá? E além de você melhorar a tua conversão e o aumento do teu ticket médio, tá? Sugiro que quando vocês cadastrarem os produtos que são complementos pagos, vocês não coloquem obrigatório, a não ser que seja algo específico de algum combo ou de alguma oferta para o cliente escolher. E você também pode botar no topo do teu cardápio um ou dois itens sem complemento nenhum, já montado, só para o cliente clicar e ir para o carrinho, porque isso também aumenta a conversão. Fechou? Então já mostrei aqui para vocês alguns dois cardápios, né? Com um ordenado mais ou menos com a estrutura que a gente falou, o outro um pouco confuso e configurado erradamente. Eu vou falar agora sobre a configuração do iFood. O que que acontece, gente? O iFood hoje, ele está funcionando, o algoritmo, é, baseado na experiência do cliente, tá? Então, o que que acontece? Se você não consegue mostrar para o iFood que você é uma loja que consegue entregar uma experiência adequada para o cliente do iFood, você não vai aparecer. Então, você tem que aqui priorizar é, a forma como você vai aparecer. Então, o que que funciona hoje? Você tem que receber o pedido rápido na plataforma, você tem que despachar o seu pedido rápido e você tem que confirmar o seu pedido lá no cliente. Assim, o iFood vai entender que você é uma loja que tem uma cozinha rápida, é uma loja que entrega no prazo, porque você está confirmando, ele está entendendo, e você está cumprindo com o que o teu cliente está esperando quando ele te avaliar
com 5 estrelas. Então, você é uma loja que o iFood precisa de você, tá bom? Então, você vê essa loja aqui, por exemplo, quando ela começou a confirmar as entregas, ela aumentou as vendas, os pedidos concluídos, tá? Então, aqui a gente tem pedidos sem confirmação ainda, isso está sendo ajustado, tá? E a gente aumentou os pedidos justamente por conta desse fator. Deixa eu falar para vocês, então, o seguinte: tudo que você faz hoje, você vai colher os frutos daqui a 2 meses, 3 meses, um mês. Tem ação que você consegue ver um retorno rápido, porém, tem ações que você vai ter um pouco mais de tempo para você conseguir ver o resultado, tá bom? Não é mágica, pessoal. Isso aqui é uma empresa, é trabalho. Então, você tem que pensar hoje o que que você vai fazer hoje para melhorar no amanhã, tá bom? Então, isso se chama efeito cauda longa. Então, todo mundo tem que ter isso em mente. Não adianta ser apressado, tá? A questão da precificação, ela é muito importante. Ela seria o terceiro ajuste que, para mim, né, também faz muito sentido. Você tem que ter consciência do que você está vendendo para você poder fazer suas promoções, tá? Então, para você não ter problema de margem, problema de prejuízo, você tem que ter uma planilha que você coloque lá e você acompanhe, né, isso toda vez que tem um aumento. Não precisa ser diário, mas pelo menos que você revise a cada 15 dias, semanal, o teu estoque, você vê se aumentou ou não, tá? Então, gente, voltando aqui para a configuração do iFood, você ter o pensamento de serviço, pensamento no teu cliente, vai levar você mais longe. O foco é total em serviço, não é mais produto, tá? Então, você tem que ter ali uma comida boa, um produto bom, mas isso vai ser a última coisa que o teu cliente vai ver. Antes, você tem que atender ele com excelência, tá? Raios e listas e taxas de entrega. Já falei, ninguém gosta de esperar para comer. Saiu uma atualização agora, não sei se vocês viram, né? Eu achei bem interessante, que é o seguinte: você consegue vir aqui, ó, você consegue vir aqui, ó, em pré-configurações e você criar aqui, né, na pré-configuração, por exemplo, se entrou no horário de pico, rapidamente você clica e ele já ajusta para o tempo que você precisa. Ah, tá com poucas vendas? Você clica aqui e ele já volta para a configuração de todos os raios que você atende, que você já pré-definiu. Eu achei isso aqui muito legal, pessoal. Eu sugiro que vocês usem e vejam se já atualizou aí para vocês. Por quê? Quando você bota o teu tempo em 20 minutos, você vai participar de lista. Quando você coloca o teu frete grátis, você vai participar de lista. Então, essa é uma configuração que eu acredito que seja uma das mais importantes, porque são as listas que mais vendem. É o frete grátis e o tempo até 30 minutos. Ah, Gabriel, mas e se eu botar 15? Vou entrar na lista? Vai entrar, mas eu acho desnecessário. O teu cliente não vai ver mais valor se você entregar em 15 ou 20. Lembrando sempre, pessoal, que o que a gente coloca aqui, o cliente vai ver 10 minutos a mais, tá bom? Eu acredito, gente, que vai cair aqui, né? Como eu fiquei esperando o pessoal entrar, vai cair. Eu vou fechar, a gente vai encerrar e eu vou abrir de novo, tá? Se cair. Mas voltando aqui. Então, gente, pelo menos a minha sugestão é que vocês atendam até aqui, ó. Essa loja aqui está em 65 minutos. Eu sugiro que vocês coloquem aqui até 20 minutos, tá? Até 3 quilômetros. E o frete grátis até 3 quilômetros. Porém, como eu falei, você tem que precificar isso. Você não vai dar do teu bolso esse frete grátis, tá bom? Você tem que saber precificar junto com a planilha, ou você vai fazer na mão manualmente, quem não sabe usar planilha, tá bom? É isso. E aí, com isso, você vai entrar nas listas. A partir de 3 quilômetros, pessoal, eu, particularmente com os meus clientes, eu estou orientando a botar taxa de entrega e usar a entrega do iFood, tá bom? O nosso interesse é manter um custo logístico sempre menor e a gente entregar sempre no raio de 3 km. Obviamente, pessoal, existe particularidade de lojas que vendem bem até 4 quilômetros,
tem um público, ou pessoa sabe trabalhar, né, roteirizar. Então, a gente trabalha até um pouco mais e foca mais até 5 quilômetros. 5 quilômetros é o máximo que um delivery deve atender, tá bom? Pense nisso. Então, aqui a gente falou agora sobre a precificação, né? Falamos sobre o pensamento como serviço, foco no cliente, excelência de atendimento. Falamos sobre raio, taxas e listas. E agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um perfil aqui dessa loja aqui que a gente estava falando, né? Que ele está trabalhando muito bem. Nos últimos 30 dias, a gente fez algumas modificações. Deixa eu ver só se é isso aqui. Esse aqui. A gente está conseguindo aumentar as vendas dele, mesmo ele já vendendo muito, tá? E ele já está tudo configurado dentro da metodologia. Só que, como eu falei para vocês, hoje em dia o que manda é essa barra início aqui, ó. Ele ainda tem os problemas de cancelamentos, ele ainda tem problemas de solicitações, porém, para um volume de 1.300 pedidos, a gente vem conseguindo fazer um trabalho para baixar isso aqui. Quando a gente consegue deixar isso aqui tudo verdinho, né? E essa aba aqui também, ó, tudo verdinho, tá? Ó, você pode ver que ele vem baixando, ó, tá? Aqui, o tempo aberto, muitas pessoas desprezam esse aqui. Às vezes isso aqui está amarelo e o iFood ele vai parar de te mostrar. Às vezes pode ser um problema na elétrica, pode ser um problema de pico de luz, internet. Então vocês também têm que ficar atento, porque às vezes você está com o teu tempo aberto oscilando, você opera do celular e você não sabe. E o iFood ele está te penalizando, ele está tirando o tempo aberto da sua loja, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Eu vou encerrar aqui, pessoal, e vou abrir novamente para a gente poder, tá bom? Continuar. Deixa eu só ver aqui o que acha do subinho de comida brasileira de feijão tropeiro. Depende da região, Maria. Tem que ver se a sua região ela atende esse público. Eu particularmente nunca trabalhei com loja de feijão tropeiro. Eu já trabalhei com feijoada, tá? E mesmo as feijoadas, elas têm dia específico de venda. Então a gente também trabalha com marmita durante a semana, em geral. A categoria de marmita ou comida brasileira, qual devo escolher? Você tem que ver de acordo com o teu ticket médio. Ó, vou mostrar aqui a loja da Graça para você ver o que aconteceu com a loja dela. Ela é uma loja que eu comecei do zero e ela cresceu, já bateu mais de 1.000 pedidos e agora ela está caindo, tá? Por quê? Por que ela está caindo? Olha o que aconteceu aqui, cara. O ticket médio dela subiu muito, tá vendo? Ó, 57,12. E a loja dela sempre foi de marmita. Porém, ela tinha um preço pequeno, era um preço baixo para a comida dela. Ela tem uma comida muito boa, forrada, bem apresentada, as fotos são bonitas, são pratos elaborados, e acabou que ficou caro. Então, o que acontece? O próprio iFood está mostrando aqui, ó, que a maioria dos concorrentes dela, que detém 53% da fatia dos pedidos, estão com um ticket menor do que o dela, que é o ticket de marmitaria. Ela tem marmita, mas o iFood diz que os concorrentes principais dela, de acordo com o ticket médio dela, tá lá na brasileira. Você está vendo aqui? Então, quem vai dizer isso, responder a tua aba concorrência, tá? Agora você pode falar assim para mim, Gabriel, mas se eu tenho menos concorrente em marmitaria, faz mais sentido eu ir para marmitaria, né? Só que nem sempre